Paz do Senhor, meus irmãos. Você que me assiste agora nesse vídeo, não esqueça de se inscrever, você que não é inscrito, acionar aí as notificações do canal Jesus Salva. O que nós vamos falar aqui é um assunto muito importante, a qual muitos têm procurado saber acerca disso. Alguns questionam, outros não aceitam, outros concordam, mas o que nós vamos falar aqui é sobre a mulher em exercer algum ofício dentro da igreja. Bom, primeiramente vou ler em Timóteo, 1 Timóteo, capítulo de número 2, versículo de número 11. A mulher aprenda em silêncio, com toda sujeição. Não permito, porém, que a mulher ensine nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio, com o título de Os Deveres das Mulheres Cristãs. Bom, nós vamos agora para Coríntios, 1 Coríntios, capítulo de número 14, versículo de número 34. As mulheres estejam caladas nas igrejas, porque lhes não é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. Glória a Jesus. E o título é A Necessidade de Ordem no Culto. Alguns dizem que a mulher está terminantemente proibida de qualquer ofício dentro da igreja, proibida de dirigir uma obra, proibida de subir no altar a pregar a palavra de Deus, que é santa e precisa ser pregada, a qual Jesus ordenou, dizendo para que se pregasse a palavra dele. E também Paulo mesmo disse, pregue a palavra inste, ou seja, preguem a palavra sempre que houver oportunidade. E nós vemos aqui na Bíblia Sagrada a palavra recheada falando sobre mulher e sobre o homem, e a qual também vai nos falar, assim também como no capítulo 11 de Coríntios, de coisas que as mulheres têm que ser diferente dos homens, como no cabelo. O cabelo da mulher é o véu, então é preciso que a mulher esteja com o cabelo grande para que seja honroso e símbolo de autoridade diante dos anjos, quanto ao homem, o cabelo curto, porque é desonroso ter o homem cabelo grande. É o que a Bíblia nos diz, mas é apenas só dando um exemplo, porque tem coisas que a mulher tem que ser diferente do homem, assim também como está escrito aqui em Timóteo, onde eu li, que primeiro vem o Adão e depois Eva, ou seja, Deus também constituiu o homem como cabeça da casa, como cabeça da mulher, e a mulher tem que ser sujeita a ele. Então o contexto do texto vai nos revelar aqui o que Paulo estava falando para Timóteo não que a mulher tem que ficar em silêncio e não poder falar em nada, mas sim ter sujeição ao seu marido e aprender com ele, respeitando a sua autoridade, cabeça da casa, mas não tendo ousadia de querer ensinar ou tomar autoridade sobre o seu marido, o que é totalmente ao contrário, é totalmente oposto a alguns ensinamentos que alguns dizendo que a mulher não tem poder nenhum de poder pregar a palavra do nosso santo mestre Jesus. E outra coisa, meus irmãos, que eu quero dizer para vocês, enquanto muitos homens estão covardes, calça frouxa, calça curta, enquanto muitos homens não têm coragem de pregar a Bíblia Sagrada para ler e ensinar, pegar a Bíblia Sagrada e subir no altar, Deus levanta a mulher em seu lugar para mostrar que Deus usa quem Ele quer, sendo que o próprio Deus usou uma jumenta para falar com Balaão. Então, porque Deus não usaria uma mulher para falar com as pessoas necessitadas? Por que Deus não usaria uma mulher para subir no altar e pregar a sua palavra, para que outras almas sejam salvas, para que povoem o reino dos céus? Eu quero entender a mente de pessoas ignorantes que têm a audácia de falar que mulher é proibida de pregar a palavra do Senhor Jesus. Se a mulher é proibida, então por que você muitas vezes fica parado? Porque muitos homens são covardes, porque muitos homens não têm coragem de vestir o paletó, a gravata, pegar a Bíblia Sagrada e pregar a palavra, enquanto ficam de braços cruzados, enquanto ficam adulterando, enquanto ficam pecando contra o Criador dos céus e da terra. Aí é por isso que Deus levanta a mulher em teu lugar, para mostrar que Deus, Ele tem uma obra e a obra dele não pode parar por causa de você. Glória a Jesus. Lembra quando os apóstolos, homens, duvidaram, não foram até o sepulcro de Jesus, mas quem foi lá se não foi mulher, Maria Madalena? Quem foi lá se não mulheres para ver o sepulcro de Jesus, a qual estava vazio, enquanto alguns homens estavam covardes, enquanto alguns homens estavam recanteados? É por isso que Deus levanta mulheres. Mas a questão do texto,
ou do contexto dentro do versículo é que Deus não quer que a mulher tome autoridade sobre o seu marido. Não lhe ensine como se fosse a cabeça, mas sim o marido ensina a mulher como cabeça da casa, como Cristo quer. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Quando o Paulo fala à igreja de Corinto, a igreja da época, da origem, do princípio da igreja, no primeiro século, os costumes eram diferentes, assim como também havia a lei dos judeus, que influenciava muito na época, influenciava muito também a circuncisão, enquanto muitos judeus tinham às vezes cisma de povos gentios, de outras nações, não são circuncidados, não serve para ser cristão, mentira. Ali era um costume da lei judaica, um costume da nação judaica. Agora eles não poderiam impor esses costumes em outras nações, como também no princípio, os princípios da igreja primitiva tinham outros costumes também, a qual foram mudando com o longo do tempo, a qual também nós temos que prestar atenção. Silêncio na igreja durante um culto, durante uma liturgia de um culto, é algo totalmente diferente de uma mulher receber a autoridade de Deus para poder pregar a palavra dele. Louvado seja o Senhor. Não é por nada que também a Bíblia vai nos falar de uma juíza, uma mulher que era juíza no tempo de Israel, chamada Débora. Então, se ela era juíza, se ela era uma mulher, qual considerada como juíza, uma líder no tempo, na época de Israel, ela tinha então autoridade para ensinar, autoridade para falar para a nação de Israel, a qual seria totalmente oposto de um ensinamento a ela dizendo: você não pode ensinar o seu marido é o cabeça. Então isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nós temos que entender o que diz a palavra antes de nós abrir a nossa boca para pregar heresias, como alguns abrem a sua boca para falar ignorância diante do povo, ignorância da sua mente, coisa que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Eles pegam palavras, versículos isolados para trazer heresias para a igreja. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Mas nós temos uma palavra que nos ensina, uma palavra que nos orienta. A palavra de Deus é clara. Tem uma coisa que é verdade: mulher não tem ofício de pastora na igreja. Não tem ofício eclesiástico de pastora, diaconisa, isso não existe. Presbítera, não existe isso, é para homem. Ofício é para masculino, homem, como o apóstolo, não existe apóstola, não existe pastora, presbítera ou diaconisa. Existe sim ofício de evangelista, mulher evangelista. Uma mulher evangelista, uma mulher que pode ser uma obreira, uma cooperadora na casa de Deus, uma obreira. Sim, existem obreiras, existem mulheres que podem até cuidar da finança na igreja, financeiras, tesoureiras, pregadora, dirigentes. É diferente, meus irmãos, nós temos que entender e também olhar pelo lado da necessidade da obra de Deus. Nós temos que ver qual é a necessidade e qual é a vontade de Deus baseado na palavra de Deus. E não sair por aí pregando heresia, dizendo que é proibido mulher pregar a palavra de Deus. Deus deixou a igreja na terra para pregar a palavra dele. E se a mulher fosse proibida, Deus levava as mulheres e deixava só os homens na terra para que pregasse a palavra dele. Você não acha isso? Você não concorda comigo? Louvado seja Deus. Ou então, se mulher fosse proibida de pregar a palavra de Deus, subir no altar para pregar a palavra de Deus, de ter um ofício diferente também na obra de Deus, então seria melhor que Deus levasse a mulher e enviasse anjos no lugar das mulheres, e também no lugar dos homens, que tem muitos homens frouxos, covardes, que não tem coragem de vestir a sua farda de obreiro, e ainda ficar reclamando porque Deus levanta a mulher. Reclamando? Você está com inveja? Você tem inveja? Porque Deus dá uma unção para uma mulher, uma unção que você não tem, um dom que você não tem. Você tem inveja? Querido irmão, vamos despertar. Vamos despertar, porque Jesus está voltando. Esse é o ensinamento de hoje. E que Deus abençoe a todos. Esse é o canal Jesus Salva, um canal de ensinamento da verdade, um canal de oração. Então que Deus abençoe a sua vida. Se inscreva, você que não é inscrito. Em nome de Jesus, deixa seu like para nos ajudar, para mais almas serem alcançadas, em nome de Jesus.